Guirro de Granadilha, na Extremadura espanhola, é o palco para um duelo ibérico sobre duas rodas. Aqui realiza-se o Campeonato Ibérico de Ori-BTT, que além dos atletas das duas seleções, contou com dezenas de participantes de clubes portugueses e espanhóis. Além da conquista do título ibérico, muitos atletas vêm cá com o objetivo de se prepararem para o Campeonato do Mundo, que se realiza em julho em Montalegre. É um teste, porque estamos a competir contra as equipas espanholas, onde estão os melhores espanhóis, e portanto, sendo um campeonato ibérico, é também um estágio para o Campeonato do Mundo que se vai desenvolver este ano em Portugal. Depois da partida no casco urbano de Guirro de Granadilha, os atletas percorrem uma área rural com zonas abertas e caminhos de boa transitabilidade. O baixo declive é o principal elemento de contraste com o terreno em Portugal. É um terreno com pouco desnível e, portanto, é um terreno com não muitas opções. Temos muitas situações em que até a melhor opção às vezes é passar de um caminho para o outro sem ser pela opção dos caminhos. Não é uma coisa que estejamos muito habituados em Portugal. Também estamos a falar de uma planície mais larga. É uma prova muito rolante, onde os atletas podem atingir grandes velocidades, onde houve muitos atletas a atingir médias superiores a 20 km/h, portanto, para uma prova de Ori-BTT é bastante rápido. Os mapas são bastante diferentes de Portugal, a orientação também é um pouco diferente, mas penso que, sobretudo na distância longa, o mapa estava muito bom e as opções eram muito duras, eram 40 e tal quilómetros com pouco desnível, mas era um terreno muito rápido e foi uma prova bastante divertida. Bastante plano e é tal rapidez na tomada de decisão que temos que ter. Não tem muito a ver com Montalegre, ali sim vamos ter grandes desníveis. O baixo declive do terreno proporcionou corridas interessantes, ao mesmo tempo que se tornou exigente do ponto de vista da capacidade física dos atletas. Fisicamente a prova foi puxada, notou-se que o pessoal tinha que dar muito ao pedal, isso puxava muito o físico. A orientação não era assim tão exigente, mas pronto, deu para aproveitar também para treinar. Os atletas portugueses treinaram ainda neste campeonato ibérico a capacidade de decisão numa análise que deve ser rápida e acertada durante os percursos. A tomada de decisão é fundamental na orientação. Nós não podemos estar bem fisicamente, podemos estar muito bem fisicamente, mas a tomada de decisão, se for lenta, se pararmos muito tempo, e aqui deu para trabalhar muito isso. Foi muito rápida a prova e temos de pensar muito rápido. Isso ajudou, claramente. Neste campeonato realizado em Espanha, participaram mais atletas portugueses que espanhóis. Nós neste momento temos um campeonato muito forte em Portugal em termos de Ori-BTT. O espanhol está muito fraco, eles têm apenas 3 provas e 2 delas connosco, portanto, onde os portugueses vêm a Espanha ou os espanhóis vão a Portugal. Portanto, logo o nosso campeonato sendo mais longo, com 9 provas, torna logo as coisas um bocadinho diferentes em termos da qualidade, porque a exigência em Portugal é bastante maior. Temos quase o dobro dos participantes do que os espanhóis têm em Espanha. Em termos de classificação, Portugal obteve maior número de títulos. Em veteranos, José Marques sagrou-se campeão ibérico de distância média. Ana Gomes e Eduardo Sebastião são campeões ibéricos de distância longa. Em júniores dominaram os espanhóis, contribuindo em muito para isso a não comparência de duas atletas. Mas João Palhinha assegurou o título na distância média. O primeiro dia não correu muito bem, distraí-me no mapa e troquei o ponto 90 com o 60 e fiz MP. O segundo dia já correu um bocado melhor, no segundo ponto apanhei o espanhol que partiu à minha frente, ganhei logo 4 minutos. E depois viemos os dois a fazer a orientação um com o outro e deu para ganhar. E fizemos bom tempo. No escalão de séniores, Susana Pontes está satisfeita com as duas provas, principalmente com a longa, na qual se sagra campeã. As duas correram bem. Melhor a de ontem, claro, obviamente ganhei, mas a de hoje também correu muito bem, 2 erros de opção. Perdi 4 minutos, mas foi bom, foi melhor do que os anos anteriores, porque pelo menos os mapas tinham mais opções, uma maior rede de caminhos, tínhamos que pensar o que é importante. Bastante rápido, foi bem melhor. Numa prova limpa de erros, Maria Amador é a nova campeã ibérica de distância média. A prova de hoje correu quase perfeita. Falhei muito pouco, eram provas muito rápidas. O fim de semana, mesmo ontem, correu-me relativamente bem. E são provas rápidas, adaptei-me bem, não são muito técnicas, temos de orientação, qualquer erro dava para termos algum design, mas correu muito bem.
O favorito Daniel Marques sagra-se campeão nas duas distâncias, apesar de um imprevisto na última prova. Pessoalmente não me correu muito bem, também tive um problema num sapato que me fez perder algum tempo. O sapato perdi um parafuso e o sistema de encaixe automático não funcionou e fiquei com o sapato preso. Durante a prova não consegui tirar o pé e a controlar alguns pontos tive algumas dificuldades porque não conseguia desmontar da bicicleta. Mas acabei por vencer o Campeonato Ibérico, se bem que houve um espanhol que ficou à minha frente, mas não pertence às seleções. Mas no aspecto global estou muito satisfeito com a minha prestação. Neste Campeonato Ibérico, os atletas competiam em simultâneo para o primeiro troféu Extremadura de Orientação em Bicicleta de Montanha 2010. E nos 11 escalões, 8 foram dominados por atletas portugueses. Deixamos, portanto, terras espanholas com um saldo orgulhosamente positivo. Chegam de várias zonas de Portugal, de diversos países, dentro e fora do continente europeu, e trazem bicicletas de montanha. O ponto de encontro é Vila Pouca de Aguiar. É o primeiro troféu de orientação em BTT do Orimarão. Os atletas aproximam-se da zona das partidas. No minuto -1, ou seja, nos 60 segundos que antecedem a partida, os atletas pegam no mapa. Os atletas, neste primeiro minuto, olham para a primeira e segunda pernada, compõem o seu mapa de acordo com essas pernadas e depois fazem a saída até ao triângulo que está marcado materializado no terreno com um prisma sem qualquer sistema de controle. Os atletas agora acabaram de sair, vão se deslocar até ao triângulo que indica a partida e depois, ao verificarem a primeira pernada, vão optar pelo itinerário que para eles será, digamos, o mais eficiente, aquele que se consegue chegar lá mais rápido e poupando-se em termos de esforço físico. Neste fim de semana de OriBTT competem mais de 200 atletas, 70 deles vindos de fora. Rússia, Austrália, Dinamarca ou Japão são 4 das 8 delegações estrangeiras que marcam presença nesta prova. Trazem alguns dos melhores atletas do mundo, como o australiano Adrian Jackson, ex-líder do ranking mundial, ou este atleta russo, atual número 2, Ruslan Gritsyn. Os atletas estrangeiros vêm para se preparar para o Campeonato do Mundo de OriBTT, a realizar-se na semana seguinte em Montalegre. Esta prova foi delineada pela Federação com o objetivo de captar atletas participantes, atletas e seleções participantes no Campeonato do Mundo, para eles terem uma oportunidade de conhecer o tipo de terreno onde o Campeonato do Mundo se vai realizar e terem uma forma de poderem treinar num terreno muito semelhante àquele em que vai decorrer o Campeonato do Mundo. Nos 2 mapas de Tinhela, distâncias média e longa, os atletas percorreram um terreno difícil com grande desnível e uma boa rede de caminhos com algumas pedras. Trata-se, pois, de um terreno exigente fisicamente e com boas condições para a prática da modalidade. O nosso concelho é um concelho extremamente rural, cheio de montanhas, paisagens muito bonitas, propício à prática deste tipo de desporto, do BTT, quer das caminhadas. Aliás, somos o concelho com mais percursos pedestres do país, temos cerca de 300 km de percursos pedestres, todos eles sinalizados. Portanto, penso que o nosso concelho reúne todas as condições para a prática deste tipo de desportivo, como seja o BTT a orientação. Em Vila Pouca de Aguiar, o termómetro chegou aos 35 graus. O calor e o desnível acentuado do terreno foram as grandes dificuldades que os atletas enfrentaram durante a prova. E David Machado acredita que esses serão também os principais obstáculos durante o Campeonato do Mundo. O calor, principalmente o calor, e depois o desnível, principalmente a prova de distância longa, que vai ser muito longa, e se tiver um calor como hoje, vai ser complicado. Além destas dificuldades naturais, os atletas vão contar com uma concorrência ainda mais apertada, pois está prevista a presença de mais de 200 atletas estrangeiros. Concorrência muito forte, muito forte. É o meu primeiro ano
na seleção, é assim como o meu primeiro ano de elites. É o meu primeiro ano no Mundial. Vamos ver como é que vai correr. Ainda só tive 2 experiências internacionais para avaliar a concorrência internacional. A concorrência nacional já é boa, mas a internacional é muito melhor. Vamos ver como é que corre. Eles são muito fortes. Ontem a que ganhou, portanto fez menos 10 minutos na prova que eu também fiz alguns erros, podia ter poupado há algum tempo. Sinceramente pensei que ia haver uma maior distância em termos de tempo para elas, mas elas também se podem estar a poupar, portanto vamos ver, mas em termos, elas são muito boas. Para Rita, a superioridade técnica dos atletas de topo internacional reflete-se na atitude que demonstram em competição. Eles parecem um bocadinho mais profissionais, levam mais a sério, mais concentrados, nós estamos sempre assim mais na galhofa, mas não há assim muita diferença. A atleta do ADFA tem melhorado bastante a nível técnico, diminuindo os erros de navegação. Para isso, muito tem contribuído a participação em provas de orientação pedestre. Ajuda, especialmente quando uma pessoa se desorienta um bocadinho aqui na BTT e consegue-se aperceber dos pormenores do mapa, do tipo de vegetação, coisas que eu não reparava antes de fazer a orientação pedestre, e agora estou mais atenta, vou acompanhando mais os pormenores. Em termos técnicos, sinto que cada vez estou a falhar menos, depois de prova sinto algumas melhorias. Em termos de classificação, Paulo Alípio foi o segundo melhor português, garantindo o 6º lugar da geral. O jovem David Machado surpreende todos com uma excelente prestação. Obtém o 3º posto. Correu bem, embora com muito calor, é um bocado duro, mas foi bom. Eu fisicamente tenho-me sentido bem, tecnicamente também não tive grandes dificuldades, principalmente ontem. Hoje fiz ali um pequeno erro para o ponto 2, mas a junção das duas acho que foi positivo, correu bem. Susana Pontes é a segunda melhor atleta nacional em 13º. E em 9º, Rita Madaleno destaca-se entre as portuguesas. O mapa não era muito difícil em termos técnicos, era exigente em termos físicos e eu senti-me bem e fiz boas opções. Terminamos o primeiro ORI-BTT do Orimarão com a entrega de prémios. No próximo OTV, não perca o Campeonato do Mundo de ORI-BTT, que tem lugar em Montalegre.